E aí, meu povo lindo, tudo massa, tudo certo? Como todos vocês sabem, hoje, segunda-feira, através do nosso canal, a gente comenta o simulado de ontem, o nosso quarto simulado semanal. Mas, pessoal, antes de responder ao nosso simulado semanal, na sexta-feira passada, dia 8, todos vocês sabem que se comemorou o Dia Internacional da Mulher. E, obviamente, eu não poderia iniciar a nossa resolução hoje sem que antes dissesse para vocês, meninas, o seguinte. Desde a pré-história, para ser mais específico, desde o Neolítico, que os homens sentiram medo das mulheres que voam. Sejam essas mulheres bruxas, sejam essas mulheres livres. A liberdade de vocês assusta a muita gente, mas vivam plenamente essa liberdade. Sejam sempre o que vocês quiserem. Na vida, a gente só tem uma obrigação. A única obrigação que a gente tem é ser feliz. Então, sejam felizes. Não se curvem diante do machismo. Não se curvem diante de uma sociedade hipócrita. Sejam felizes. Usem totalmente da liberdade que vocês lutam todos os dias com muita dignidade para ter. Usufruam dessa liberdade. Eu sou completamente apaixonado. Eu me inspiro muito na garra de vocês, na luta de vocês. E sintam-se todas beijadas e abraçadas. O dia 8 foi o Dia das Mulheres. Mas saibam que isso é uma mera formalidade, porque o dia de vocês é todo dia. Todo dia é dia de luta. Todo dia é dia de voar. Voem, sejam livres, sejam felizes, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Então, simbora pro nosso simuladinho. Vem com o cara. Pessoal, a primeira questão, ela fala sobre a expansão marítima. Mais uma vez eu peço, tá? Na configuração do teu YouTube, coloca por gentileza a resolução HD, para que tu possa ler o texto, principalmente para as pessoas que não são alunos do curso, que não tiveram acesso à prova. Então é importante que vocês leiam o texto, tá? Lembrem que esse é o segredo, principalmente se tratando de Enem, para a prova de humanas. A resposta sempre está no texto. O texto é a bússola. Então, nesse texto, a gente percebe que ele fala sobre a expansão marítima e, principalmente, fala sobre a presença dos portugueses na África. Então, o texto caracteriza, letra A, o mercado atlântico de africanos escravizados em seu período de maior intensidade e controle do tráfico pelas companhias de comércio. Pessoal, 1415. Ninguém precisa decorar a data, mas é importante, eu já falei isso para vocês em sala de aula e vou repetir. É importante que vocês lembrem das etapas. Primeiro Celta, depois Ilhas Atlânticas, depois Cabo Bojador, depois Cabo das Tormentas, depois Índia, depois Brasil. Essas etapas vocês precisam lembrar. Então a gente está falando do início da expansão marítima. Logo, o texto não está falando sobre o período de maior intensidade do tráfico negreiro. O período de maior intensidade será entre os séculos 17 e 18. Beleza? Letra B. O texto caracteriza o avanço gradual, ou seja, aos poucos, da presença europeia na África
e a conformação, ou seja, a configuração de um modelo de exploração da natureza e do trabalho. Óbvio, né, pessoal? A partir do momento que os europeus, começando pelos portugueses, eles vão se fazendo presente na África, eles vão transformando países africanos em colônias de exploração. Por exemplo, as Ilhas Atlânticas se tornam colônias de exploração e acabam, obviamente, usufruindo do trabalho escravo. Então, resposta da primeira questão, letra B de bola. Segunda questão, um mapinha aí. Nesse mapa a gente se depara com a legenda, né? Traço contínuo, a viagem de Vasco da Gama. O traço pontilhado, a viagem de Cabral, a viagem do descobrimento do Brasil, que não foi descobrimento. Por sinal, quero deixar meu registro aqui. Salve, salve, ó Mangueira! Não houve descobrimento, o que houve foi invasão do nosso país pelos portugueses. Mas enfim, então o mapa aí mostra a viagem de Cabral e a viagem de Vasco da Gama. Considerando o mapa e o contexto histórico, é correto constatar que essas viagens estabeleceram as bases de uma economia planetária com plena integração comercial entre as diversas partes do mundo. Pessoal, pelo amor de Deus. Contato Europa, contato África, contato América do Sul, contato Índia. Não está existindo contato entre todas as partes do mundo aqui. Pelo amor de Deus. Letra B. Outra coisa, plena integração. Só existe plena integração com tecnologia, né, pessoal? Hoje existe uma plena integração a partir da internet, né? E olhe que essa plena integração nem é com o mundo todo. Tem países que vivem sofrendo com embargos e que não estão integrados à economia mundial. Então, cuidado com isso, tá? Plena integração, cuidado com isso. Letra B, a expansão marítima, ela contribuiu para a mundialização ao conectar partes do mundo que até então se ignoravam ou não se ligavam diretamente. Perfeito, né? Antes da viagem de Cabral, por exemplo, não existia contato comercial entre o Brasil e Portugal, entre o Brasil e a Europa. Então, perfeito, resposta letra B de bola. A terceira questão é uma questão que também fala sobre a expansão marítima. Pessoal, o texto, ele fala de contato entre europeus, africanos, asiáticos, nativos da América. Inclusive, fala de uma troca patogênica, troca de doenças. Enfim, o texto expõe uma das características mais importantes da expansão marítima, que foi, letra A, seu esforço saneador, que garantiu o acesso das populações americana, asiática e africana aos avanços técnicos europeus. Falso. O que os europeus fizeram aqui foi explorar, não foi trazer avanço técnico. Inclusive, lembrem que aqui no Brasil, por exemplo, as universidades, elas só vão começar a surgir no século XIX. E é através de universidade, através de academia, que um determinado território, ele consegue avanço técnico, né, pessoal? Avanço acadêmico. Letra B. Expansão marítima, ela teve uma dimensão eurocêntrica, até aqui perfeito, né? Que assegurou uma dominação pacífica na América e na África. Falso, né, pessoal? O que mais teve aqui no Brasil, por exemplo, foi confronto armado entre português e índio, né? Letra C. A expansão marítima teve um caráter mundializador,
que permitiu articular os continentes, estabelecendo uma maior circulação de pessoas e mercadorias. Perfeito, resposta letra C de casa. Quarta questão. Entre as causas do pioneirismo português, podemos citar a influência árabe na Península Ibérica. Até aqui tudo bem, tá, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que a Escola de Sagres aperfeiçoou a bússola, o astrolábio, a pólvora e o papel. Lembram disso? E eu disse para vocês que quem levou a bússola, o astrolábio, a pólvora e o papel para a Europa, para a Península Ibérica, foram os árabes. Lembram disso? Inclusive, lembrem que lá na Península Ibérica aconteceu uma guerra entre cristãos e muçulmanos, que a gente chama de Guerra de Reconquista. Lembram disso? Ótimo, massa. Então, influência árabe, tudo bem, né? E a parceria de Portugal com os comerciantes genoveses e venezianos, lembrando, Gênova e Veneza, Itália. Não existia parceria entre Portugal e Itália. Ao contrário, Portugal estava querendo uma nova rota de especiarias. Uma rota que não tivesse a participação da Itália. Letra B. A precoce centralização monárquica e o desenvolvimento de conhecimentos cartográficos e astronômicos. Pessoal, lembrem que Portugal foi o primeiro país absolutista da Europa. Lembrem que essa centralização aconteceu com a Revolução de Avis. Lembram disso? E a Escola de Sagres, obviamente, aperfeiçoou a bússola, o astrolábio, o papel, pólvora, logo permitiu o desenvolvimento da cartografia com o papel e da astronomia com o astrolábio e com o quadrante, com a bússola, beleza? Então, resposta letra P de bola. Quinta questão, um texto falando sobre as três caravelas. Santa Maria, Pinta e Ninha. Lembra que eu falei delas para vocês? As caravelas que foram dadas a Colombo. Colombo, que invadiu a América, achando, inclusive, que tinha chegado na Índia. Lembram disso? Ótimo. 1. A letra faz referência a episódios históricos conhecidos como descobrimento da América. Lembrando que descobrimento que não foi descobrimento, foi invasão. Pelos europeus, por meio da viagem empreendida pelo almirante Cristóvão Colombo, que partiu da costa da Espanha e atingiu as ilhas do Caribe em 1492. Perfeito. Vocês anotaram isso no caderno essa semana. 2. Os cantores da Tropicália utilizaram a canção. Pessoal, tá aqui no comando, tá? Caetano Veloso, Gilberto Gil, no disco Tropicália. Então, os cantores da Tropicália utilizaram a canção com ironia em relação ao discurso ufanista dos militares brasileiros durante a ditadura. Para eles, se você ler o texto, você vai perceber isso. Ó. Muita coisa sucedeu daquele tempo para cá. O Brasil aconteceu, é o maior que é que há. Então, se você ler o texto, você vai realmente ver essa ironia. Para eles, o Brasil, naquela época, estava submetido aos interesses das monarquias ibéricas. Pessoal, o Brasil estava submetido aos interesses de Portugal, durante a União Ibérica, aos interesses da Espanha, e a América toda aos interesses das monarquias ibéricas, já que Portugal ficou com a costa oriental, enquanto que a Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, ficou com a costa ocidental. Beleza? Então, os cantores da Tropicália utilizaram a canção com ironia em relação ao discurso ufanista dos militares durante a ditadura. Para eles, para os cantores,
O Brasil, durante a ditadura, estava submisso aos interesses econômicos norte-americanos, como havia sido no período colonial, submetido aos interesses das monarquias ibéricas. Perfeito. Mais uma vez eu digo, o Brasil era colônia de Portugal, mas durante a União Ibérica, que a gente vai aprender lá na frente, o Brasil se tornou uma colônia espanhola. Beleza? Então, item 2, perfeito. 3. O autor da letra, ao afirmar que o navegador saltou feliz certo dia nas terras americanas, identifica-se com os nativos, que consideram esse episódio o início de uma era de paz e prosperidade. Aí é bronca, né, pessoal? O nativo americano considerar a chegada dos europeus uma era de paz. O que mais teve aqui foi matança, foi genocídio. Então, resposta da quinta questão, letra C. Sexta questão mostra uma caravela. Lembrando que as caravelas, elas foram projetadas pela Escola de Sagres. Lembram disso? Então, sobre essas embarcações, é correto afirmar que seu uso foi predominantemente no período. Pessoal, caravela, expansão marítima, idade moderna. Beleza? Então, vamos lá. Então, as embarcações, as caravelas foram utilizadas predominantemente no mundo contemporâneo, falso. No mundo medieval, falso. No mundo moderno, nas expedições marítimas, portuguesas e espanholas. Perfeito, resposta. Letra C de coração. Sétima questão. Um poema de Fernando Pessoa. Pessoal, falou em expansão marítima. Na literatura, a gente sempre fala de Fernando Pessoa. Inclusive, vocês já responderam esse ano várias questões. Não sei se vocês perceberam. Mas de citação de Fernando Pessoa. Beleza? Então, Fernando Pessoa fala sobre a expansão marítima. Se tu olhar o texto, fala sobre lágrimas, pessoas que choraram, mães que viram seus filhos partirem e não voltaram, para que fosse nosso o mar, ou seja, para que o Oceano Atlântico fosse de Portugal, muitos portugueses sacrificaram as suas vidas. Então, entre outros aspectos da expansão marítima portuguesa, o poema menciona, letra A, o sucesso da empreitada, que transformou Portugal na principal potência europeia por 4 séculos, falso. Pessoal, no século XVI, Portugal já não era a principal potência europeia, tá? No século XVI, a Espanha se torna por um tempo a maior potência, depois vem a Inglaterra, quando derrota a invencível armada espanhola, beleza? Mas enfim, não precisa decorar isso não. O fato é que Portugal não foi a principal potência europeia por 4 séculos. Letra B. O reconhecimento do papel determinante da coroa no estímulo às navegações e no apoio financeiro dos familiares dos navegadores. Pessoal, quem vai financiar a expansão marítima não é familiar de navegador, é a burguesia. São os comerciantes. Letra C. A crença religiosa como principal motor das navegações, o que justifica o reconhecimento da grandeza da alma dos portugueses. Lembrem que o objetivo principal das navegações não foi motivo religioso. O objetivo principal foi um objetivo econômico, é mercado consumidor, é metal precioso, é uma nova rota de especiarias, beleza? A religião foi uma justificativa, mas não foi o motor propulsor das navegações. Letra D. O texto fala das perdas e dos ganhos individuais e coletivos provocados pelas navegações e pelos riscos que elas comportavam. Perfeito, né, pessoal? O texto fala, volta a dizer, das lágrimas de Portugal, das mães que choraram.
Então, das perdas individuais e coletivas provocadas pela expansão marítima portuguesa. Então, a resposta é a letra D. Oitava questão. Fala sobre Vasco da Gama, o texto. Então, analisando a informação do texto, é correto afirmar que as viagens citadas acima se inserem no contexto. Falou em Vasco da Gama, qual é o contexto? Expansão marítima portuguesa, périplo africano, chegada de Portugal à Índia. Corrigindo aqui, a Índia. Beleza? Então, fortalecimento das relações feudo-vassálicas, falso. Vassalagem e suzerania, Idade Média. Expansão marítima, lembrem, Idade Moderna. Então, luta por terra entre a igreja e os exércitos protestantes, falso. Até porque lembrem que a viagem de Vasco da Gama aconteceu no século XV, reforma protestante só século XVI. Eu estou falando isso direto em sala de aula e vou repetir. O aluno não precisa decorar data, mas século o aluno precisa saber. Século é noção de tempo. O aluno precisa saber o que veio antes e o que veio depois de cada coisa, de cada fato. Beleza? Então, letra B, falso. Até porque na época da viagem de Vasco da Gama nem protestante tinha ainda. O texto fala sobre acordo de paz entre as coroas europeias e o Império Turco-Otomano, nada a ver. O texto fala do fortalecimento das coroas ibéricas por meio do acúmulo de capital comercial. Pessoal, capital comercial é aquele adquirido com o comércio. Pessoal, a expansão marítima permite que a burguesia enriqueça ainda mais ou não? Mas a burguesia vai enriquecer mais através do quê? Do comércio. Para ser mais específico, comércio de quê? Especiarias. Ou seja, o contexto da viagem de Vasco da Gama é o contexto em que as coroas ibéricas, lembrando, a Espanha começou a navegar em 1492, Vasco da Gama navegou em 1498. Portanto, nesse contexto, tanto a Espanha quanto Portugal já estavam navegando. Então, nesse contexto, as coroas ibéricas, Portugal e Espanha, estavam se fortalecendo graças ao acúmulo de capital comercial. Perfeito, ou seja, nesse momento, no século XV, finalzinho do século XV, as coroas portuguesa e espanhola estavam se fortalecendo porque a burguesia que financiava o rei estava enriquecendo, graças ao capital comercial. Beleza? Nona questão. O texto fala sobre a chegada. E aí vejam, eu gosto desse termo, chegada e não descoberta. Cabral chegou ao Brasil, Cabral conquistou o Brasil, Cabral tomou o Brasil, mas descobriu o Brasil não. Então vejam que a questão ela teve essa preocupação. Então o autor do texto reforça a tese de que a chegada da esquadra de Cabral às terras brasileiras. Pessoal, eu já disse para vocês que hoje, quando a gente fala de viagem de Cabral, quando a gente fala hoje de descoberta do Brasil, hoje a gente se utiliza de uma teoria chamada de teoria da intencionalidade. Lembram? Durante muito tempo se dizia que Cabral chegou no Brasil sem querer. Essa ideia de que Cabral chegou aqui sem querer, a gente chama de teoria casuística. A teoria casuística, ela está ultrapassada. Hoje, os historiadores afirmam, sem sombra de dúvidas, que Cabral chegou ao Brasil propositalmente, intencionalmente. Então, o autor reforça exatamente isso.
Então, letra A, confirma os portugueses como os primeiros povos europeus a desembarcarem em terras americanas. Falso. Lembrem que o primeiro país europeu a tocar em solo americano foi a Espanha, com Colombo. Letra B, resultou da ação de corsários africanos? Ferrou, né, pessoal? Letra C, a viagem de Cabral atendeu aos interesses das coroas ibéricas. Coroas, não. Interesse de Portugal. Beleza? Letra D. Resultou da intenção portuguesa em tomar posse de terras noticiadas por outros navegadores. Lembram desses outros navegadores? O Vicente Inhães Pison, por exemplo? E que já lhes pertencia. Lhes pertencia o quê? As terras que já pertenciam a Portugal. Então, Cabral veio ao Brasil para tomar posse de terras que já pertenciam a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Perfeito. Lembrem que pelo Tratado de Tordesilhas, as terras a oeste da América pertenceriam à Espanha, enquanto que as terras a leste da América pertenceriam a Portugal. Então, resposta letra D de Deus. 10ª e última questão por hoje. Um texto que fala sobre o imaginário da expansão marítima. Pessoal, na época, quando os portugueses, quando os europeus pensavam em navegar pelo Oceano Atlântico, eles imaginavam o quê? Que o Oceano Atlântico era um mar tenebroso. Lembram disso? É tanto que eu disse para vocês que uma das causas para o pioneirismo português foi a coragem dos portugueses. Coragem de enfrentar o medo. Porque para os portugueses, assim como para toda a população europeia, o Oceano Atlântico seria habitado por monstros marinhos. Então, os portugueses tiveram a coragem de enfrentar esses monstros, ou seja, eles enfrentaram o medo, o temor que eles nutriam diante do Oceano Atlântico. Oceano esse que, obviamente, os europeus não conheciam a fundo. Portanto, resposta letra C. O texto relata o temor pelo desconhecido. Beleza? Tranquilo, meu povo? Mais uma vez eu peço que vocês leiam os textos. Para que vocês tenham uma imagem nítida, é importante que vocês coloquem a qualidade do vídeo do YouTube de vocês em HD. Para quem já respondeu a prova, obviamente já conhece os textos. Para quem não teve acesso à prova, para quem não é aluno da gente, o ideal é que você fique dando pause, leia primeiro o texto para que você entenda a resolução. Beleza? Tranquilo? Um beijo bem grande para vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tá bom? Vem com o cara.